Bom dia! Boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula de número 4. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui para falar sobre qual é o tema da nossa revista, meninos. É Gente da Bíblia. Que vai falar sobre o quê? Que vai falar sobre as pessoas da Bíblia. Então, assim, Atividade 4. Tem pessoas que a gente viu que são pessoas que a gente não deve, imitar. E tem pessoas que, ao contrário, a gente precisa imitar porque fizeram coisas boas, porque entenderam como se comportar na vida. E é essas pessoas que a gente precisa imitar. Correto? Certo. Certo? Muito bem. No dia de hoje nós vamos ver uma pessoa que trabalhava na corte de um rei. Abra aí. Não abra ainda. Quer dizer, abra sua revista. Vamos lá para a nossa pergunta, o nosso mistério do dia. Ó, olha aqui. Mistério. Do que depende minhas escolhas e ações. Pergunta que não quer calar. A gente quer saber e a gente vai ver hoje por que nós fazemos o que fazemos e por que nós escolhemos aquilo que escolhemos fazer, tá bom? E eu vou ver a resposta certa. Tá bom, depois. Pra gente começar a nossa leitura, abra aí Neemias no Neemias 2:1. Você vai ler aqui? Vai ler ou não vai? Eu leio. Lê então. Você vai ter, tem muitos textos hoje e você vai poder ler. Aqui, ó. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes. Gente, olha isso, mano. E assim, eu estava servindo vinho ao reino. Jair, quem é que a pessoa que serve vinho pro rei? Vinheiro. Não. Traceiro. Não. Traceiro é quem busca as taças. Não, ele é copeiro. Copeiro. Eu já sabia, eu só tava explicando o que era. Vinheiro. Não era vinheiro, porque assim, ele estava servindo vinho, mas ele cuidava da comida e ele cuidava da bebida também, né? Por quê? Então ele era cozinheiro. Não era cozinheiro, ele não só cozinhava, ele supervisionava tudo o que acontecia com a comida do rei. Por que será? Porque tinha gente que queria matar o rei. Não, poderia colocar algum veneno na comida dele. Então ele supervisionava toda a comida do rei e ele comia dessa comida antes do rei. Porque se alguém tivesse que morrer, quem é que morria primeiro? Ele. Logo, ele cuidava bem ou mal da comida do rei. Claro, ele ia comer, né? Então ele não queria morrer. Então, esse tipo de pessoa, que tipo de pessoa você acha que é? Pode ser uma pessoa qualquer? Não, uma pessoa muito boa. Inteligente. Ele era um homem de confiança. Para você ser um copeiro do rei, você precisa ser um homem de confiança do rei. O rei precisa confiar em você. Você precisa brincar com ele desde criança. Mas você sabe que não? Que Neemias era judeu e ele estava lá em Suzã, no reinado de Artaxerxes, lá longe, na Pérsia? Não sabia. Então ele era uma pessoa de confiança não porque ele brincou com o rei, mas porque ele ele era um homem de confiança, ele provou que era uma pessoa de confiança a ponto do rei falar, então você vai cuidar da comida que eu como, da comida que a minha família come, e isso é uma coisa assim, isso não é para qualquer pessoa. Confiança não é uma coisa qualquer, é uma coisa que a gente ganha quando a gente faz a coisa certa. Por exemplo, como que uma criança pode ser uma pessoa de confiança? Brincando com você. Não. Como que a mãe, por exemplo, percebe que a criança é uma pessoa de confiança? Ela fazendo todas as tarefas bonitinha, mandando. Tipo assim, a mãe fala assim, termina esse desenho e aí você vai pra sua cama. Aí o menino vai e termina o desenho e vai pra cama. Exatamente. Ele não faz assim, terminou esse, já
aperta o play do próximo e fica lá assistindo como se fosse ainda aquele desenho que a mãe falou. Exatamente. Então, aquilo que você fala, que você vai fazer, aquilo que você faz de verdade. Assim, você se torna uma pessoa de confiança. E Neemias foi assim para o rei. Então, a gente vê uma qualidade dele aqui, ó, homem de confiança. Muito bem. Segundo texto, lê pra gente 2. A gente vai fazer assim, vai ler e a gente vai falar sobre a qualidade dele nesse texto. Não, 2. 2 aqui. Hanani. Ah, tá. Eu pensei que era 2 porque... Não. Vai. 2. Hanani. Um de meus irmãos veio me visitar com alguns homens que havia chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação de Jerusalém. Quando você pergunta sobre uma coisa, por exemplo, ele estava todo lá feliz no palácio do rei Artaxerxes, trabalhando, sendo copeiro do rei, uma pessoa de confiança, ganhando muito bem. Ele precisava saber de como estavam as coisas lá em Jerusalém, mas ele é uma pessoa que não é egoísta. Ele não pensou só nele, do tipo assim, eu tô aqui copeiro do rei, que se dane o resto. Ele não era egoísta. Ele perguntou como é que estavam Jerusalém, como é que estava o povo, e ele demonstrou interesse pelo povo dele, pela terra dele, que estava em sofrimento. Então, é importante a gente perguntar como é que as pessoas estão. Saber, será que tá bem? O que tá acontecendo? Como é que foi a sua semana? Será que aconteceu alguma coisa triste com você? É tipo que a gente faz a mesma coisa com a mãe. Sim. Na verdade, com a professora, que mora junto com a gente. Como é que você tá? Você tá bem? Não, é a moça da cantina. Eu sou a moça da cantina também. É a moça da cantina. Tá, peraí. Vai aqui, ó, 4. Lê aqui pra gente. Vai ver mais uma qualidade dele. Quando ouviu isto, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus do céu. Não, é porque ele jejuou. Acabou de comer, ó. Fala, e aí? Lamentou, chorou e ficou sem comer. Ao rei do céu. E orou. E orei ao Deus dos céus. Como que ele ficou quando ele recebeu notícias tristes? Ele ficou triste. Então, mas... Não, mas não é ué. Às vezes acontece alguma coisa, você sabe assim, aconteceu um terremoto lá do outro lado do mundo. Você não fica de jejum, você não fica triste, você não para de brincar por causa disso, né? Não, quando acontece o terremoto lá do coisa, eu fico tipo assim, legal. Então, Neemias não fez isso. Como que ele fez? Ele ficou triste. Por quê? Porque ele amava as pessoas. Ele amava as pessoas do povo dele. Exatamente, ele estava preocupado com as pessoas do povo dele. Então, quando a gente recebe uma notícia triste, a gente tem que amar. Ele não conhecia pessoalmente, mas é o povo dele. É o povo onde estava a terra dos pais dele, a cidade onde ele nasceu, o povo dele. Né? Então, quando ele ouviu que as notícias não eram boas para aquelas pessoas que ele ama, ele se condoeu, ele ficou triste. Então, quando a gente tem uma pessoa que a gente ama que está sofrendo também, a gente sofre, a gente chora por essa pessoa. E a gente fala para a pessoa, estou triste porque você está triste. E a gente se ajuda, e a gente se cuida um do outro, entendeu? Isso é uma pessoa, isso é o certo. Não é certo você falar assim, Manuela, que dor. Tá bom. E eu vou cuidar da vida. Não, porque você não vai se sentir abandonada. Eu tô começando aí a fazer natação de novo, eu sempre tô com a dor bem aqui, ó. Então. Aí eu posso falar assim, dane-se você, não quero nem saber da sua vida. Você vai gostar? Assim, ó. Mas você vai gostar?
Você vai gostar? Não, eu vou me Então. sentir numa prisão. Prisão? Que prisão? Porque prisão de ninguém liga pra ninguém. É verdade. Mas então, o que Neemias está mostrando pra... Tô ficando sem voz. Cabeça. Não, eu vou ficar de frente, assim. Olha, Ajeita. ai, eu tô ficando sem voz. Então, aí... Volta. Você precisa se preocupar com as pessoas. Neemias mostra, ele é um bom exemplo de pessoa compassiva, que sente a dor do outro. Mas muito bem, o que Neemias fez nesse momento em que ele está triste por causa... no final do versículo 4, o que ele fez? Eu sei. Posso mirar? Mostra. O que ele fez? Amigo de Deus. O que ele fez quando ele estava no momento triste? Amigo de Deus. O que ele fez? Ele No orou. final orou, jejum. É o final do 4 aqui, ó. Ele orou ao Deus dos céus, então disse. Não, é uma oração muito longa, a gente não vai ler. Mas o que ele fez no momento em que ele estava com dor no coração? Que ele ouviu notícias ruins, que ele estava sofrendo por causa do pessoal que ele ama, que estava sofrendo e chorando. Ele orou a Deus, ó Pai do céu. Exatamente, ele fechou o Ele olho. sentou ali no... Não, calma. Ó, ele sentou... Não, ele se ajoelhou do lado da cama e fez assim na cama. Isso. Papai do céu, Aí ele parou de comer. Eu quero que seja de novo ali. Interessante uma que oração Neemias mais coloca longa. a história Porque dele, a oração dele. Sei Calma. lá, mas eles fazem uma oração. Muito bem, então ele buscou a Deus no momento de dor, de sofrimento, de coisas que estavam assim acontecendo. Acontecendo. 1:7, leia aqui uma outra coisa bonitinha que Neemias Qual falou. vai ser o papelzinho? Deixa eu ver se eu consigo. 7? Esse aqui, peraí. 1:7. 1:7. Pecado Terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio de teu servo Moisés, é isso aí. Olha só, ele, o que ele fez? Ele orou e falou assim, Deus, a gente tá certo, por que você tá fazendo isso comigo? Será que ele orou assim? Não. Como que ele orou? Não. Papai do céu, cuida daquele povo, amém. Não. Que você acabou de ler a oração dele. Ele disse assim, a gente tá desobedecendo muito seus concretos. Não, seus decretos. Seus decretos, suas ordens, suas leis. Isso. Suas leis e Olha seus só. servos. O que aconteceu lá antigamente? Neemias sabia que uma das coisas que Deus tinha falado para ele era o seguinte, para o povo de Israel era o seguinte, vocês têm que obedecer e seguir essa lei e me buscar porque eu sou o único Deus. Se vocês não fizerem isso, vai ter guerra, vai ter exílio e vocês vão se dar mal na vida. E o que aconteceu? Fizeram tudo isso. Fizeram tudo isso de errado. Foram escravizados para a Pérsia. E foram para a Pérsia. Lá para a Pérsia. Pela Pérsia. Exatamente. Então, quando Neemias viu a desolação, viu a tristeza, ele falou, nossa, Jesus, isso aí é por culpa do pecado, é porque a gente desobedeceu. E ele se coloca nessa mesma situação. Nós pecamos. Ele entendeu que ele faz parte desse povo que deveria ter agido de um jeito, deveria ter agido de um jeito e agiu do outro, né? Ele entendeu que os tapas na bunda é merecido. Olha, assim, ó. É assim porque tem sabe aqueles filmes que tem o diabinho. Você já mostrou aí? Ele era humilde. Tem o diabinho. Mostra aqui. Ele era humilde, ele entendeu que a
o exílio, todo o sofrimento era consequência do pecado deles, não era consequência de Deus que era ruim. Tem alguns filmes que tem o diabinho e o anjinho. E normalmente os caras só obedecem o diabinho. Pra depois perceber que deveria ter obedecido o anjinho. Vai, lê aqui pra gente. Você já leu? Foi o Noah que leu, né? Não, eu li só o final. Você? 2, 2. Olha aqui. Ó. Lê, 2, 2. O rei me perguntou, por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo. Mas respondi. Tá. Mas eu não era Teodoro só. Mas lê esse aqui. Mas respondi que o rei vivia para sempre. Que o rei viva para sempre. Que o rei viva para sempre. Como meu rosto não parecia triste. Como o meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas. E suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando o rei perguntou para ele, por que você está triste? O que ele respondeu? O que ele falou? Ele falou a verdade? Ele falou a mentira? Ele falou, não quero conversar. Ele falou a verdade. Então, olha uma outra característica dele. Ele era autêntico. Então, o que é autêntico? Alguma coisa que é verdadeira, que não é falsa. Então o autêntico é verdadeiro. Você já mostrou esses aqui? Já mostrei. Então, assim, ele não escondia o que estava sentindo ou pensando. Ele falava a verdade. E tinha uma coisa, sabe, muito interessante com relação ao rei, que ele ficou com medo e receio de se apresentar diante do rei, porque não podia ter ninguém triste na frente do rei. Ninguém poderia estar lá chorando e triste. O rei não permitia que isso acontecesse. Eram uns costumes bem diferentes do nosso, do que a gente imagina como rei. Mas enfim, era um outro país, né? Aí, ele ficou com medo. Nossa, se eu for lá todo triste, será que o rei vai me mandar matar? Será que ele vai me mandar prender? Será que ele vai falar que eu não posso ficar aqui? E ele ficou até com medo, mas ele falou, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que falar aquilo que eu estou sentindo. Então, ele foi verdadeiro. Sabe quando a mamãe pergunta o que foi? Nada. Ou quando a sua amiga pergunta, nada. Não pode falar assim, você tem que falar, estou triste por causa disso, não gostei disso, daquilo. Enfim, tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro, não pode esconder, não pode ter duas caras. Você já leu? Sim. E ele falou a verdade com relação ao que estava acontecendo. Isso é muito importante. Tem um meme que é assim, é a verdade, não minto. É verdade, não minto. E ele não mentiu. Vamos lá. Lê aqui o 17 e o 18. Mãe. Pede longe. Ele já leu. Então eu leio. Deixa eu ler, eu quero ler. Vamos ler. É o 4 e qual? 17 e 18. Aqui, ó. Cadê? Aqui. Mas então eu lhes disse. Vocês sabem muito bem a terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Eu lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim. Lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam, sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar a sua boa obra. Agora vamos pensar um pouquinho, mano. Pra que serve um muro numa cidade? Pra proteger a cidade. Exatamente, né? Naquela época não existiam as câmeras de monitoramento, né? Pra saber quem é que tá entrando e saindo da cidade, como existe hoje aqui na nossa cidade. Então eles faziam um muro bem grande
E tinha uma porta, e ali tinha guardas, e várias coisas aconteciam. Portão. O portão. E várias coisas aconteciam ali naquele portão, na porta da cidade. Algumas vezes na Bíblia fala da porta da cidade, que é o local por onde todo mundo passava, né? Às vezes tinha mais de um portão da cidade, portão norte, sul, leste, Tinha oeste. ponte levadiça, tinha? Isso aí é de castelo, né? É de castelo, porque aí tinha um fosso, um buraco, assim, que não dava pra qualquer pessoa entrar. Mas aqui uma cidade é um pouco diferente, né? Se você não tivesse muro, seus inimigos poderiam entrar por qualquer parte e te atacar, né? Então Eles tinham que assim, quem é você? Qual é o seu nome? Pra onde você vai? Quais as armas? Bota no chão. Exatamente. Então, ter um muro bem resistente e forte era uma coisa muito importante para as cidades. E é por isso que Neemias ficou preocupado. Ele falou assim, a cidade está sem muro. Todos os inimigos, qualquer um inimigo pode entrar e atacar. Então, o que ele fez? Ele sentou e chorou? Olha o texto que a gente leu, 2:17 e 18. O que ele fez? Ele foi encorajador. Rei. Não, ele encorajou. Ele foi uma pessoa encorajadora. O que é encorajadora? Povo é uma pessoa que encoraja as pessoas. O que é encorajar? E agora ela dá coragem para as pessoas. Ela traz a coragem, ela faz coisas. Tipo assim, ó, você tá assim, vai, você é medrosa, vai. Fica medrosa. Oh, não. Cria coragem. Mais ou menos isso. E aí, cadê o último? Amor, não bagunça. Outra coisa o que ele fez então? Ele arrumou, conversou com o rei, o rei deu tudo aquilo que ele precisava e ele fez uma viagem e chegou até Jerusalém. Então ele não só ficou triste. Jerusalém já não estava tudo destruído? Estava destruído. E o que você acha que ele foi fazer? Reconstruir. É só ele? Não, ele pegou um monte de material com o rei, que ele falou que ele podia passar lá na casa de construção e pendurar tudo na conta do rei. E aí ele pegou pessoas e foi. E aí ele foi e chegou até Jerusalém. E aí ele encorajou essas pessoas que estavam lá em Jerusalém, triste com as coisas tudo quebrado, destruída, com medo dos vizinhos, do mal. Então ele chegou e trouxe coragem. E aí o que aconteceu? Mãe, a gente tinha um bonequinho que era do Bob Construtor. Bob o Construtor. Aí ele foi... Podemos sim. É esse aí mesmo. Eu lembro do Bob o Construtor. Quer ler o texto? Eu quero. Já leu. 4, 7 e 8. Tá. Esse é 4, agora acho 7 e 8 aqui. O que será que aconteceu? Ele teve boas ações, ele teve bom coração. E o que acontece? Eu vou ler metade. Por quê? Vai ler. E o resto? Aí, ó. Então, esse é o texto que a gente tá lendo. Ouviu-nos, deu... Aqui, ó. Eu não tô entendendo. Aqui, ó. No entanto, quando Sambalate. Toditas e Tobias, que a obra avancava Sava, essa cedilha. e mamãe que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejavam vir lutar contra Jerusalém e causar confusões em nosso meio. Ah. O que aconteceu nesse texto, Noah? Levanta. Os Pérsia queriam... Não é Pérsia. Nossa, os Pérsia? Não.
Tinha um povo que queria lutar contra Jerusalém. Por quê? Porque ele tava fraco. E eles são o quê? O povo que eles são inimigos. Inimigos, exatamente. São Era o povo ali maus. da região, são pessoas más. Quando eles ouviram, Sumar. estão refazendo o muro de Jerusalém, não vou deixar, não quero, Eu vou destruir vocês. eu vou destruir vocês. E aí, o que aconteceu? Eles foram Será? Mas esse é o nosso último capítulo. Você acha que eles desistiram? Não! Você acha que Neemias desistiu? Não! Ele lutou pá. Ele lutou pá. Mas você acha que ele lutou pá e deixou de construir o muro? Não! Você sabe que teve um momento em que ele, num lado tinha enxada, no outro lado tinha espada. É assim que eles iam construir o muro. Então pega a enxada, pega o material de construção, mas a espada tá aqui. Por quê? Viu o inimigo, tchim, tchim. Exatamente. O que ele era? Persistente. Ele Era tipo assim, apesar... ó. Ele tava assim, né? Aí chegou, ele tava lá, o Neemias tava aí chegou um Ele exército. e todo um monte de gente, né? Aí chegou, eu vou lutar contra vocês, essa terra já tem dono. Vem pro fute, vem. Vem pro fight. Pro fute. Fute é futebol. Eu sei, vem pro fute, porque tem... assim, porque lá no futebol tava tendo um monte de briga, todo mundo se chutava. Eita. Aí, o cara falou assim, ó, vem pro fute, vem. No caso, Neemias falava, vem bichada. Aí, Neemias e todo o povo que estava construindo não desistiu. E ele encorajou todo mundo a continuar construindo os muros com a espada aqui do lado também. Mesmo com a oposição dessas pessoas, desses inimigos, que não queriam que Jerusalém fosse reconstruída, ele não desistiu, ele continuou lá. Agora nós vimos em todos esses textos várias qualidades, né? Persistente, amigo de Deus, autêntico, homem de confiança. O que vocês acham que são essas coisas? Eu vou falar todos, ó. Eu quero que você pense Persistente, no A. Encorajador. O que são isso? O que isso tem a ver com o tema do nosso mistério? Por que você acha que autêntico? Por que você acha que isso é importante? Do que depende Não era das minhas egoísta. Escolhas e ações. ações. Amigo O que de depende Deus. das minhas escolhas? Depende se você quer fazer isso Amar com as boa pessoas. vontade e com má vontade. Não. E humilde. Ele era tudo isso que eu falei. O que são tudo isso? O que é tudo isso que você falou? É coisas dele. Coisas deles o quê? Coisas que ele era. Coisas que ele era. O que são essas coisas que ele era? Você sabe que tem um nome pra isso? Sim. Qualidade. Qualidades. Qual outro? Lembra de empreendedorismo? Qualidades. Não. Lembra de empreendedorismo? Projeto Valores. de vida. Exatamente. A eureka da nossa aula de hoje é do que depende as minhas escolhas e ações? Dos valores que eu tenho no coração. Todas essas coisas que a Manu falou pra gente, que a gente viu ao longo desses textos, mostram coisas importantes que eram importantes para Neemias. Então ele sabia que ele tinha que ser um homem de confiança. Isso era uma coisa importante, era um valor para ele. Era uma coisa que ele valorizava e que ele queria ser. Então ele falava, eu quero ser um homem de confiança. Então ele ia e agia como uma pessoa de confiança. Ele sabia da vontade de Deus, ele sabia que Deus é o único Deus e que nós dependemos dele. Então o que ele fazia? Ele orava a Deus, ele agia de acordo com esses valores, com essas coisas que ele achava que era importante e que estavam no coração dele. É um compromisso do coração dele com essas qualidades. Por isso que a mamãe sempre fala pra você tem que falar a verdade, porque a verdade É o Tem perna caminho da curta. Bíblia. é o que a Bíblia fala pra gente ser.
É Vai o falar que a caminho da gente tem que vida, ser... porque a mentira tem perna curta. E quem é o pai da mentira? O diabo. O diabo. O diabo é o pai da mentira. Diabo. Mas Jesus, ele falou, eu sou o caminho. Eu posso falar. O salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna. Não, esse outro texto fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muito bem, que esse é um versículo decorado, muito bem, parabéns. Mas esse Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, como que a gente vai falar mentira se Jesus é a verdade? Não combina, né? Então, isso é um valor que a gente precisa ter no nosso coração. Eu quero ser verdadeiro, então eu não vou falar mentira, né? Então, hoje a gente viu a vida de Neemias, que era uma pessoa de valores dentro do coração dele, que guiavam a vida deles. E os valores que ele tinha dentro de si eram valores que agradavam a Deus. E que a gente tem que imitar ele, tem que fazer igual a Neemias. Tá bom? Por hoje é isso. Beijo pra você. Faz a lição, manda e beijinhos. Beijinho, beijinho. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Tchau.